É um privilégio ter você novamente aqui no canal Renilson Andrade e hoje daremos continuidade à nossa série As Sete Igrejas do Apocalipse. E hoje, então, falaremos sobre a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Se até aqui você ainda não assistiu às outras igrejas de Éfeso e Esmina, eu convido você a voltar nos vídeos anteriores do canal e assistir esses vídeos com esses conteúdos e mensagens profundas e magníficas para a nossa espiritualidade nos dias atuais também. E para que você e eu possamos compreender a igreja que estamos, nós precisamos também estudar essas igrejas, para que a gente possa, de alguma forma, tirar lições para a nossa vida, para que a gente possa sempre estar com foco em Cristo Jesus e não deixar brechas para que o inimigo possa nos atentar, ok? Possa fazer com que a gente perca, saia da fé, posso dizer assim, não é verdade? E isso aí. E você percebe que nós estamos num cenário novo, né? Isso aí, estamos nos aperfeiçoando. E eu peço que vocês orem por isso, para que lá na frente possamos ter um local bem agradável e teremos vários convidados que falará conosco aqui no canal também. Mas desde já, curte o vídeo, ative o sininho, comente no vídeo, e se inscreva, que é de suma importância tudo isso, e eu preciso da sua ajuda para que nós possamos cada dia levar a mensagem de Deus. Compartilhe os vídeos e vamos então para o nosso estudo, tá ok? Apocalipse capítulo 2, o versículo 12 até o versículo 17. Vai se tratar da igreja de Pérgamo. Abriu a sua Bíblia? Se você não tiver sua Bíblia, não se preocupe, você pode estar acompanhando comigo aqui no vídeo, tá bom? E depois em casa você pode então estudar, né? E aí você pode marcar algumas coisas interessantes. Eu queria que você comentasse o que você está achando dos vídeos e o que você acha que precisa melhorar, né? Que é sempre bom a gente ter essas informações. Vamos orar antes de tudo? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti por esse privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Não sei, Senhor Deus, como é que está o dia dessa pessoa. Não sei como é que está a vida dessa pessoa, tanto física, mental e espiritual. Mas sabemos que o Senhor conhece todas as obras e o Senhor é a solução. Que o Senhor possa nos abençoar, iluminando a nossa mente de tal forma para que a gente possa compreender as Escrituras e botar em prática em nossa vida a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito possa ser o nosso selo, possamos estar selados com esse Santo Espírito. E Ele possa ser o nosso guia, a nossa luz, a nossa caminhada, o nosso caminho até Jesus. Nos batiza em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos lá então para a nossa leitura. Vamos fazer uma rápida leitura do texto, como de costume. E aí nós vamos voltar verso por verso para falarmos então de algumas coisas interessantes. E vamos fazer algumas aplicações para a nossa vida espiritual, tá bom? Vamos lá, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, se você não tiver sua Bíblia em mãos, mas você vai acompanhar aqui no vídeo. Apocalipse capítulo 12, o versículo 12 a 17, diz assim, ó. Eu vou ler aqui para que a gente possa compreendê-la. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
ao vencedor, dar-lhe-ei que do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele quem o recebe. Você percebe que tem aqui algumas coisas bem interessantes, né? E aqui você ouviu muito trono de Satanás, habitação de Satanás, fiel, testemunha morto, né? Você vai ver aqui essa expressão, arrependa-te, né? Senão eu vou vir com a espada da minha boca e vou pelejar contra vocês. Então são coisas bem interessantes para nós analisarmos, né? Qual era o contexto da igreja? O que estava acontecendo nesse período para que essas advertências elas chegaram nessa conclusão, né? Para que João ele chegou nessa conclusão em dizer que ali em Pérgamo se estabeleceu o trono de Satanás, né? Que trono é esse? Então tudo isso nós vamos falar nesse vídeo, tá ok? Antes de tudo, vamos voltar no versículo 12, tá bom? Ao anjo da igreja, ao anjo, se você voltar no vídeo anterior, no primeiro vídeo, na verdade, da igreja de Éfeso, eu expliquei de uma forma bem prática e bem ampla, para que a gente não pudesse ter dúvidas, de quando nós podemos entender quando é anjo mensageiro e quando é anjo celestial, tá bom? Nós entendemos que esses anjos dessas 7 igrejas são líderes locais, tá bom? As quais João deu essas cartas para essas igrejas, para esses líderes, transmitir para a sua igreja. E outra coisa, essas mensagens específicas a essas igrejas não se limitavam apenas a essas igrejas. Essas mensagens representam períodos na qual o povo de Deus passariam até a volta de Jesus, tá bom? E o período de Pérgamo começa do ano 313 e vai até o ano 538. Por que 313? Se você voltar ao vídeo anterior de Hermina, eu vou dali fazer uma introdução, né? Falar ali dos imperadores que perseguiu fortemente contra a igreja, e a igreja de Esmina era uma igreja que ela é conhecida, né? Ela pode ser reconhecida como o período dos mártires, e aqui nós vamos ver que a igreja ela perde esse status de perseguida e ela então vai para uma outra fase não muito agradável aos olhos de Deus. Tá bom? E aqui nós entendemos que a igreja de Pérgamo ela vai se iniciar no ano 313, quando Constantino faz um decreto em apoio aos cristãos da época, né? Em apoio aos cristãos, entre aspas, né? A gente percebeu que quando um líder político, que ele então entra para a igreja, faz ali um decreto, né? E você percebe que algumas mudanças ocorreram dentro da igreja. E ali alguns mandamentos foram excluídos e outros foram acrescentados. Isso causou uma grande, um grande colapso, eu posso dizer assim, entre os cristãos, né? Porque a igreja ficou realmente dividida. Alguns então começaram a se misturar com o paganismo e outros então permaneceram fiéis ali às escrituras, mas isso é um outro assunto, tá ok? Então olha só, a cidade de Pérgamo, ela era a principal, ela era a capital, né? A cidade capital da província romana da Ásia por 2 séculos, após o seu último rei, Átalo III, cedê-la a Roma ali por volta do ano 133. Então, por muito tempo, Pérgamo e Efésios, elas brigavam, né? Quem seria a capital ali da província romana. E ali em Pérgamo, é interessante que a partir do 3º século, ela foi o centro da vida cultural e intelectual do mundo helênico, que é ali mitologias gregas, muito paganismo. Naquele período ali do 3º século, era muito forte essas coisas dentro ali da cidade de Pérgamo, né? Muitas ali heresias, posso dizer assim, tem se misturado, né? Foi misturada com alguns pensamentos cristãos e ali confundiu a mente de muitas pessoas. Isso prejudicou muito a igreja e a gente vai
entender isso mais lá para frente, tá bom? Pérgamo, o nome Pérgamo, ele é incerto. Não sabemos de onde é que vem esse nome. Mas é provável que ele pode ter vindo ali do nome ali, ele pode ser derivado do nome ali Cidadela ou Acropole, né? Então aí Pérgamo pode ter vindo aí, esse nome pode ter vindo aí dessas derivadas dessas palavras, tá bom? Como eu falei, no tempo de Hermina, a igreja, esse período poderia ser chamado de o período dos mártires, né? Onde você viu que muitas pessoas morreram. No vídeo anterior eu falo bem mais amplo sobre a igreja de Hermina. E aqui quando chega no período de Pérgamo, você vai ver que a igreja ela perde o status de perseguida e ela então passa a ter um status de exaltação. Em outras palavras, também poderíamos dizer que a igreja de Pérgamo, o período, né, a cidade de Pérgamo, poderia ser chamado da era da popularidade. A era da popularidade, ok? Então essa era a igreja de Pérgamo. Continuando, essas coisas diz aquele que tem. É interessante que todas as igrejas você vai ver Jesus se apresentando. Quando você olha Apocalipse capítulo 1, eu já falei isso nos vídeos anteriores, quando Jesus ele se apresenta de forma glorificada a João, ele então dá algumas características da apresentação dele a João. E quando você olha a carta às igrejas, você vai ver que Jesus ele vem com uma característica específica aonde aquela igreja naquele momento esteja passando por aquilo, esteja numa situação que aquela característica que Jesus se apresenta fosse de alguma forma confortá-los. Por exemplo, lá na igreja de Hermina, como foi um período de mártires, muitas pessoas martirizadas, ele então se apresentou como aqueles que esteve morto, mas tornou a vida, né? Ele deu ênfase na vida pessoal dele, para que aqueles irmãos que estavam sendo mortos por causa dele se confortassem. E aqui ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 1, o versículo 16. Essa espada de 2 gumes é a palavra de Deus, né? O Antigo e o Novo Testamento. Né? Nós entendemos dessa forma. Então ele é a palavra, né? Ele é a revelação de Deus nos últimos dias para nós cristãos, e ao longo do plano da salvação, Deus então fez com que profetas escrevessem a sua palavra, para que nessa palavra o centro que é Cristo fosse sempre pregado no meio do povo, e sempre Cristo deveria ser exaltado em nossa mente e em nossa vida por completo. Ok? Então Jesus se apresenta como uma espada afiada de 2 gumes, né? E ele vai dizer, né? Conheço o lugar em que habitas. É interessante que nas outras igrejas ele vai dizer assim, olha, eu conheço as tuas obras, né? Ou seja, esse conhecer não é simplesmente que Deus conhecia a situação deles ali. Sabia o que estava acontecendo com a igreja ali. Mas esse conhecer também trazer uma solução. Jesus, ele era a solução para os problemas da igreja. Por isso que ele fala, conheça as tuas obras. Assim como ele trabalha de forma coletiva, Jesus trabalha também de forma individual, comigo e com você, entende? Então ele não simplesmente conhece os nossos problemas, ele não simplesmente conhece as obras da igreja, mas ele tem a solução, ele é a solução na verdade. Então Jesus sempre se apresentou como uma solução para os nossos problemas. E ele diz, conheço o lugar em que habitas, aonde está o trono de Satanás. É uma expressão muito forte, né, a qual João utiliza, trono de Satanás. Né? Ali realmente habitava o trono de Satanás. Não era porque Satanás havia ali se revelado, se mostrado para eles, né? E ali agora eu vou estabelecer o meu trono aqui, todos vocês vão me adorar. Não é dessa forma, né? Mas se você olhar a história, você vai ver que nesse período
nesse período começou uma coisa muito ruim entre ali as pessoas, entre ali a multidão da cidade de Pérgamo. Sabe o que foi? Adoração a imperadores. Por volta do ano 29 depois de Cristo, você vai ver então que foi celebrado o primeiro culto a um imperador vivo. Exatamente isso. Construíram templos para adoração aos imperadores, ao imperador da época e para a deusa romana da época. Então você percebe que na época em que João ele escreve essas coisas, os cristãos eles eram extremamente perseguidos pelo imperador Domiciano ali por volta do ano 81 ao 96. Entende? Naquele período ali, na igreja, antes de começar o período da igreja de Éfeso, a igreja já era perseguida pelos imperadores. Os imperadores sempre queriam ser adorados, queriam ser deuses aqui na terra. E nesse período de Pérgamo, você então tem ali no ano 29, o primeiro culto oficial, posso dizer assim, para um imperador romano. Então, Pérgamo também era a capital religiosa da Ásia Menor. Ela era um pensamento, ela era o centro, na verdade, de um pensamento helênico, que é um pensamento ali grego-mesopotâmico, né? Mesopotâmico, que é uma mistura ali de ideologias, uma mistura ali de mitos, de paganismo da Grécia, enfim. Então isso acabou entrando fortemente dentro da igreja, a partir de quando Constantino, vou dizer assim, quando ele então não só como um líder político, mas quando ele entra na igreja, então ele faz essa mistura, essa gororoba, posso dizer assim, né, entre igreja e Estado. E com essa mistura aí, você vai ver que aconteceu muitas coisas ruins dentro da igreja. Os cristãos foram bem perseguidos, principalmente aqueles que não queriam adorar o imperador romano. E quando você ouve essa expressão aí, trono de Satanás, e esse trono de Satanás aí que foi estabelecido dentro da igreja, foi justamente a união do papado, a igreja e ali o Estado, né? A união ali do cristianismo e do paganismo. E até hoje, se você for olhar o ostensório, né? Ostensório, o custódia, não, ostensório, eu me esqueci o outro nome que se dá, daquela imagem que tem na igreja católica, né? Que é a cruz e tem um sol, que é uma união entre a cruz e o sol. O sol é símbolo de paganismo, então eles mesmos reconhecem essa união que teve há um tempo atrás. E até hoje é mostrado de uma forma bem clara ali essa grande união que teve. E isso corrompeu fortemente ali o pensamento bíblico, corrompeu a vida espiritual de muita gente. Então, realmente, o trono de Satanás foi estabelecido naquele lugar, onde Deus deveria ser adorado, exaltado. As pessoas estavam, então, deixando Deus de segundo plano e adorando seres humanos, criaturas, imperadores. Ok? E se você for continuar, ele vai dizer assim, ó, e que conservas o meu nome. Existem algumas pessoas que estavam conservando o nome de Jesus. Lembra lá em Apocalipse 2, o versículo 3, que algumas pessoas estavam suportando hipócritas, homens maus. Isso você vai ver lá na igreja de Éfeso, que eu vou dar uma introdução bem mais ampla, né, sobre a igreja de Éfeso. E ali aqueles homens estavam suportando aqueles hipócritas, aquelas pessoas que estavam prejudicando a igreja, prejudicando os irmãos por causa do nome de Jesus. Sempre os cristãos foram perseguidos por causa de Jesus, isso é claro. Então não queira você hoje viver em um mar de rosa, posso dizer assim, né? Ah, eu vou estar com Jesus, mas vou viver um mar de rosa. É errado. Infelizmente não vai, queridos. Você vai ser fortemente perseguido. As tribulações vão vir, as dificuldades vão vir. Tendências pecaminosas vão aparecer da sua frente. E você precisa estar forte com Deus para vencer
todas as armadilhas de Satanás. Vamos então voltar para o texto, continuar a história. Então muitos estavam ali conservando o nome de Jesus. Olha, eu não vou adorar o imperador, eu vou continuar adorando Jesus. E o texto vai dizer, né? E não negastes a minha fé, ou seja, a fé que estava ali envolvida era a fé em Jesus. Quando você olha Hebreus capítulo 11, você vai ver ali uma lista de heróis da fé. Pessoas que venceram tudo e todos por causa de Jesus, por causa do meu nome, por causa da minha fé. Então essas pessoas que estavam sendo perseguidas e mortas por homens, por esses idólatras, por essas pessoas que eram perseguidores, essas pessoas estavam morrendo, mas por causa da fé em Jesus, acreditavam, viviam Jesus. E o texto vai dizer, né, ainda nos dias de Antipas, né, minha testemunha, ou seja, alguns entendem que esse Antipas fosse um homem que ele, naquele período, rejeitou. Ele rejeitou adorar um imperador. E pelo fato dele ter rejeitado adorar o imperador, ele então foi morto. Foi morto. Né? E talvez esse Antipas ele fosse uma pessoa muito assim influenciadora na sociedade, no mundo cristão, né? Para que outros ali olhassem o seu exemplo e continuassem na caminhada cristã. Né? Antipas, não sabemos se foi um ser humano, se foi um homem realmente, né? Mas alguns definem que realmente foi uma pessoa ali que negou a adoração ao imperador e foi morto, foi minha testemunha, ou seja, ele foi martirizado, porque ele foi fiel, e ele foi morto aonde Satanás habitava, aonde toda aquela gororoba de paganismo estava sendo estabelecida na igreja, estabelecida na cidade, adoração a seres humanos, templos pagãos se levantando para adorar pessoas, adorar deuses pagãos, estava ali tudo naquele momento ali. E os cristãos estavam ali dentro. Mas muitos permaneceram fiel a Jesus. E pelo fato de permanecerem fiel a Cristo, Cristo nunca os desamparou. Cristo nunca deixou sozinho. Jesus nunca nos deixa sozinho numa guerra. Ainda que imaginamos que estamos sozinhos nessa batalha, ainda que imaginamos que estamos sozinhos nessa luta diária da nossa vida, não temos apoio de um lado, não temos apoio do outro, não, queridos, mas precisamos conectar a nossa mente a Deus, porque existe um exército do céu que está do nosso lado, e Ele nos ajudará a vencer os problemas da vida. Ainda que não vencemos do jeito como a gente espera, né? Porque tudo tem que ser do jeito da vontade de Deus. Mas Deus sempre estará conosco, sempre nos mostrará que Ele é conosco. Ainda que morramos, mas que possamos morrer em Cristo Jesus, não é verdade? Vamos lá continuando, o versículo 14, né? Ele vai dizer que eu tenho algumas coisas contra ti, né? Assim como ele apresenta para as outras igrejas, né? Algumas coisas, Deus ele olha meio assim, não, isso aqui não era para estar acontecendo na igreja. Não, isso aqui não pode acontecer no meio dos cristãos, no meio do meu povo. Então ele apresenta, ele aqui ele vai então trazer para eles o que eles estavam fazendo de errado. E o que é que eles estavam fazendo de errado? E ele vai dizer que, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, existiam algumas pessoas ali na igreja de Pérgamo que estavam sustentando a doutrina de Balaão. E vamos então voltar atrás, né? Lá em Números 22, 23 e 24, né? Os 3 capítulos que vai falar sobre Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Quando você vai fazer analogia à vida ali de Balaão, você vai perceber que Balaão tinha um propósito. Balaão tinha ali um foco. O foco era provocar divisão na igreja. Ele tinha o objetivo de trazer ruína à igreja, fazer com que o povo praticarem coisas que eram proibidas por Deus e nas Escrituras. Praticar coisas que são abomináveis aos olhos de Deus, posso dizer.
Assim, né? Então, assim como Balaão tinha esse propósito de fazer isso, Jesus estava dizendo, olha, aí em Pérgamo existe pessoas que sustentam a doutrina de Balaão, querendo fazer a mesma coisa. Além de causar divisão na igreja, além ali de causar ruim na igreja, corromper ali os bons costumes, existem pessoas ali que estão incentivando a vocês praticarem coisas proibidas para os cristãos. E a gente vai já já falar sobre isso aí. Continue o verso mais lá para frente. Então, sustentava a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas. Balaão ensinou para Balaque como ele deveria amaldiçoar o povo de Deus, né? Então aí Balaão, como profeta de Deus, ele sabia muito bem como abençoar e como amaldiçoar o povo de Deus. Assim como nós mesmos sabemos quando nós se tornamos pessoas abençoadas e quando se tornamos pessoas amaldiçoadas. Se a gente praticar obras, coisas que não são da vontade de Deus, o que a gente vai receber na vida? Né? O que a gente vai se tornar na vida? Uma pessoa boa? Será que a gente vai influenciar outras pessoas para o lado certo? Entende? E ali então, Balaque ali então, junto com Balaão, armaram ciladas. É interessante que armar ciladas é fazer com que outros, é armar para que outros tropeçam na vida, cristãos tropeçam na vida. E quando você olha Mateus 5,29, você vai ver ali que se o teu olho te faz pecar, arranca, né? Se algum membro um membro do teu corpo te faz pecar, arranque. Porque é melhor ser jogado no inferno do que todo o teu corpo. É melhor ele ser arrancado do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Né? Então, isso realmente é fato. Se você é uma pessoa que faz ciladas para o seu irmão, que é cristão, que faz a vontade de Deus, se você é uma pessoa assim, queridos, sabe que você está indo para o inferno. Você está totalmente perdido. E além de estar perdido, você está influenciando a sua casa, a sua família para a perdição. E é por isso que muitas coisas acontecem em nossa casa, em nossa família, em nossa saúde, e às vezes não se atentamos para isso. É justamente por causa dessas coisas. Quando nós às vezes armamos ciladas para uma pessoa que é serva de Deus. E quando nós fazemos algo para uma pessoa que faz a vontade de Deus, isso é ruim para a vida daquela pessoa. Porque Deus está guiando aquela pessoa. E todo mal não vai cair sobre a pessoa. Todo mal não vai atingir ali quem está fazendo a vontade de Deus. Porque Deus, sustenta. Deus protege. Deus é a nossa força, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Entende? Então vamos aí continuar. Então existiam algumas pessoas ali que estavam armando ciladas contra os cristãos. Olha, aquele ali não quer adorar o imperador, vamos ir lá matar. Entende? Então tudo isso estava acontecendo dentro da igreja. Então eles estavam armando ciladas diante dos filhos de Israel, né, que eram os cristãos da época, e os cristãos de hoje também, posso dizer assim, para comerem coisas sacrificadas a ídolos, e praticarem a prostituição. Quando você olha ali em Atos 15, 29, se eu não me engano, ali no concílio de Jerusalém, foi proibido a prática de comer comidas sacrificadas a ídolos e praticar prostituição, ou seja, imoralidade sexual. E interessante que quando você olha ali na história de Balaão, ele usou a música para influenciar os filhos de Israel, não só a música, né, mas as mulheres ali moabitas, né, as mulheres ali daquele povo idólatra, para influenciar os cristãos que pertenciam ao povo de Israel, a se misturarem com elas, a comerem carnes sacrificadas a ídolos, né? Aos seus deuses pagãos ali. E ele iria amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus então interviu, né? Deus então mandou um anjo, e ali o anjo então não permitiu com que Balaão
fosse então amaldiçoar o povo de Israel, né? Balaão até bate na jumenta e a jumenta fala com ele, né? Então é uma história meio engraçada, mas ela tem um conteúdo bem importante para a nossa espiritualidade, tá bom? Então é interessante que essas duas práticas eram muito comuns na igreja de Pérgamo, tanto comer comidas sacrificadas a ídolos, né? Comer comidas sacrificadas aos imperadores, aos deuses pagãos, e práticas de prostituição e imoralidade sexual de todas as formas, de todos os níveis, de todas as coisas que encaixam nesse pecado, eram praticadas ali. Então, duas práticas que são abomináveis aos olhos de Deus, tá bom? E estavam acontecendo muito. Versículo 15, vamos lá para o vídeo não ficar muito prolongado, né? Também, outros sim, né? Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Lembra os nicolaítas lá em Efésios? Pois é, eles estavam aqui também. Para você ver que quando o diabo não vai, ele manda um secretário, né? E morre um secretário, surge outro secretário. Mas esses nicolaítas, não sabemos a origem deles de fato, mas ali existem algumas suposições da onde eles surgiram, né? A mais comum delas é que ele surgiu ali de Nicolau, que era um dos diáconos da igreja, né? Lembra ali em Atos capítulo 6, se eu não me engano, quando é estabelecido os diáconos da igreja, e ali Nicolau é um dos diáconos, mas só que a passar do tempo, dos anos, ele então começou a permitir com que ensinos pagãos ali fosse tomado de conta dele, né? Ali da mente dele, mitologias, o satanismo, enfim. E ele então deu origem aos nicolaítas. Então eles pregavam várias doutrinas erradas, e eles tinham práticas maléficas também. Então olha só, olha o contexto da igreja de Pérgamo. Além das pessoas adorarem imperadores, adorarem deuses pagãos, e ali olhavam ali quem era que não estava adorando, quem era cristão que seguia Jesus, então vamos perseguir eles. Existiam também aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, né? Que queriam causar divisão na igreja. Ah não, olha, não é bem assim, vamos adorar o imperador e tal. E estava armando ciladas contra aqueles que não queriam adorar. Oh, isso aí não quer seguir a lei da cidade, né? A lei aí do paganismo. Isso aí quer seguir a Bíblia, quer seguir Jesus, bora perseguir eles. Mas também tinha aqueles que eram os nicolaítas, né? Que ensinavam doutrinas erradas. Olha só a gororoba que estava aqui na igreja de Pérgamo. Olha só o problema que os cristãos estavam ali naquele período, do ano 313 a 538. Então olhava para um lado, olhava para o outro, era realmente só hipocrisia, era o diabo mesmo ali, Satanás, que estava com o seu trono naquela região. A única forma de se proteger é Jesus de todo mal. E nesse mundo a qual nós vivemos, o único meio que nós temos para se proteger é Cristo. É Cristo Jesus. Vamos continuar? Portanto, arrependa-te. Deus estava dizendo assim, olha, vocês estão num problema espiritual muito grande. E isso não é bom. Mas Jesus, como sempre, querido, ele vem trazendo ali um conselho, né? Uma mensagem de arrependimento. Olha, arrependa-te. Arrependam-se. Arrependerem. Eu vou contra vocês e vou pelejar contra vocês. Eu vou pelejar contra vocês e com a espada da minha boca, ou seja, com a justiça. Com a justiça. Espada é símbolo de justiça também, de condenação, posso dizer também. Então, se as pessoas não se arrependerem das práticas de prostituição, práticas maléficas, as obras maléficas, eles seriam condenados por aquilo. E quando você olha aí o versículo 17, diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que vencer isso, aquele que passar por todas as tribulações, todas as dificuldades, aquele que passa por todos os problemas da vida, mas passam em pé, são vencedores. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente
dar-lhe-ei do maná escondido, né? Esse maná escondido, alguns fazem alusão a Arão, quando ele pega ali o maná, e ele então pega um pedaço do maná, bota num vaso, né? E bota ali dentro da arca, né? Ali você vai ver ali, em Êxodo 16:33 e Hebreus 9:4. Outros define, né? E isso está ali no livro apócrifo de 2 Macabeus 29, o versículo 8, se eu não me engano. Ele tinha um pensamento judaico na época de quando o Messias vier, né? O Messias ali, quando ele viesse ali naquela região, vier para eles, né? O tesouro do maná, ele desceria do céu novamente. Eles iriam comer por anos e anos ali daquele maná, daquele tesouro, né? E é interessante que quando você olha para o livro de João, que é o mesmo autor do livro de Apocalipse, quando você olha em João 6:31 a 34, parece que o profeta, ele então, nessa passagem, ele tem a intenção de transformar esse maná em um símbolo de vida em Cristo Jesus. Ele vai dizer que Jesus é o pão da vida. Então, ou seja, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Talvez esse maná escondido, João está querendo dizer que Jesus, né? Ao vencedor vai receber Jesus, a eternidade, né? A salvação. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, né? Não sabemos aí, de fato, né? O que seria essa interpretação. Existiam muitos costumes na época que eles utilizavam pedrinha branca, mas a bem comum nos dias ali de João era que essa pedrinha branca aí era um símbolo de quando uma pessoa iria receber um presente especial ou uma honra grandiosa, uma honra especial, entende? Então eu imagino, quando João ele escreve, né? Olhar o vencedor vai dar-lhe-ei do maná escondido, vai ter uma pedrinha branca, né? Darei uma pedrinha branca, ou seja, um presente especial, uma honra especial, né? E ali, e sobre essa pedrinha, esse presente importante, essa honra especial, escrito um nome novo. E é interessante que quando você olha essa expressão nome novo ao longo das Escrituras, você vai ver que várias vezes Jesus trocou o nome das pessoas, né? E é interessante, por que nome novo? Quando vem a ideia de nome novo, vem a ideia de caráter novo também. Existe um pensamento que diz assim, né? Dentro da igreja, a única coisa que vamos levar para o céu vai ser o nosso caráter. É errado. Nós não vamos levar o nosso caráter para o céu. O nosso caráter vai ser transformado. E quando a Bíblia diz que teremos um novo nome, né? Ou seja, Jesus vai nos dar um novo nome, a qual nós não conhecemos. Dentro desse novo nome que ele vai nos dar, é um caráter novo, é um caráter transformado, é um caráter mudado, entende? Então não vai existir nada dessa terra que vamos levar para o céu. Tudo vai ser novo. E aqui, terminando, e eu queria então fazer um apelo ao seu coração. Queridos, aqueles cristãos, imagine você, com tudo isso que nós estudamos, você tem a ideia do quanto eles sofreram, você tem a ideia do que eles passaram naqueles períodos, mas hoje, estudando as Escrituras, nós percebemos esse Deus maravilhoso, que não os desamparou. E hoje, às vezes, nós enfrentamos uma dificuldade desse tamanho assim, e já queremos sair da igreja, já queremos deixar Jesus de lado. Mas, queridos, não faça isso. Jesus é o caminho. Você é o vencedor. Se você ainda não se entregou a Jesus, o que está faltando, queridos? Ah, Renilson, eu trabalho no sábado. Ah, Renilson, sabe, eu não sinto mais Jesus do meu lado. Queridos, volte para Jesus. Queridos, fale com Jesus, porque Ele sabe e Ele vai lhe ajudar. Ele conhece as suas obras
e Ele vai lhe fortalecer de tal forma em que você, a cada dia, estudando as Escrituras, orando a Jesus, fazendo jejum, você vai ter pensamentos novos. Você vai abrir o seu coração a Deus e Deus vai irradiar a sua luz e vai expulsar as trevas da sua mente, e você então verá o caminho da salvação. Você precisa ter forças para suportar o mal. Você precisa tomar uma iniciativa de estar do lado de Jesus, porque Jesus está às portas e você precisa estar preparado com a sua família, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, para que quando Jesus voltar, você esteja preparado para esse evento. Jesus não nos desamparou e Ele está conosco, e Ele está com você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas Jesus está com você. E nesse momento eu queria fazer uma oração de entrega. E eu queria que você nesse momento orasse comigo. E orasse de todo o seu coração. Não uma oração mecanismo, né? Mas realmente uma oração sincera, uma oração concreta, uma oração aonde Jesus possa entrar e fazer a morada. Oremos, querido. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado pelas bênçãos derramadas. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um estudo da Tua Palavra, onde nós percebemos o contexto da igreja de Pérgamo, e aonde, Senhor Deus, nós aprendemos com ela, para nós não cairmos nos mesmos erros de adoração aos deuses pagãos, em adoração aos seres humanos, mas, Senhor Deus, estarmos fiéis à Tua Palavra, fiéis à espada de dois gumes, fiéis a Jesus, o nosso Rei, o nosso Messias. Nos batiza, Senhor Deus, nos dê a vitória e nos, Senhor Deus, dê forças todos os dias para suportarmos o que sozinhos não podemos suportar. Senhor Deus, nos ajude a cada dia entregar o nosso coração a Ti e sermos verdadeiros adoradores para o Teu reino. É isso que eu te peço e desde já, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, queridos, e até o próximo vídeo. Abraço.